Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meus pais eram muito jovens quando se casaram e por isso continuaram vivendo como se fossem solteiros. Nos fins de semana, eles iam às festas, churrascos com os amigos e acabavam se esquecendo de nós. Eu e o meu irmão Hélio passávamos mais tempo na casa da vovó do que com os nossos pais. Porém, quando a vovó ficou doente, eles tiveram que nos levar de volta para casa. Mesmo assim, a vida deles não mudou muito por nossa causa. Como eu estava com 9 anos e tinha um comportamento bastante maduro para a minha idade, os meus pais acreditavam que eu dava conta de cuidar do meu irmão e de tudo. E toda vez, quando eles saíam, me orientavam a não abrir a porta para ninguém e nem mexer no fogão. A mamãe deixava tudo pronto em cima da mesa e quando sentíssemos fome era só comer. O Elinho era a minha razão de viver. Ele era tão bonzinho e nunca dava trabalho. O meu irmão tinha 4 anos, mas era bem pequeno e não crescia muito, mesmo tomando vitaminas. Ele continuava miúdo e eu cuidava dele como um bonequinho. A gente se dava tão bem e ele pedia tudo para mim, em vez de pedir para os nossos pais. E uma noite, enquanto estávamos deitados assistindo televisão, ele do nada me disse que Jesus estava chamando ele para perto e acrescentou que, mesmo gostando muito de mim, ele ia e que eu não chorasse porque lá do céu ele iria estar olhando por mim. E como meu irmãozinho tinha mania de inventar histórias, eu apenas disse aham e o fiz dormir e me esqueci daquela nossa conversa. Só que passou uma semana, 2, e enquanto o meu pai estava lavando o carro e a minha mãe limpando a casa, o meu irmão Hélio resolveu subir na laje escondido para pegar uma pipa. E eu não vi porque eu estava ajudando a mamãe. Mas de repente, ouvimos a vizinha do lado gritando, chamando por mim e pelos meus pais. E foi uma gritaria só que nos deixou assustados. E quando aparecemos na porta, ela disse que o meu irmão tinha caído da laje. Na hora eu saí correndo e vi o meu irmão caído no chão. Ele não tinha sangue nem marca de nenhum machucado. O Elinho apenas não acordava. A minha mãe gritou pelo meu pai e depois disso não me lembro de mais nada. Parecia que tudo estava em câmera lenta. Papai pegou meu irmão do chão e saiu correndo com ele para o hospital. Mas infelizmente não teve o que fazer. E depois de 3 dias internado, o meu irmão foi morar com Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me senti culpada por ele ter ido embora tão cedo e assumi essa culpa para mim. Na minha cabeça, eu devia estar o protegendo e cuidando dele. Eu não podia ter o deixado sozinho nem por 1 minuto. Os meus pais não perceberam que eu sofri com a morte do Hélio e eles não conversaram comigo, não me ofereceram suporte emocional e muito menos colocaram a mão na minha dor. Infelizmente, o assunto Hélio morreu dentro de casa. Eles evitavam falar do meu irmão e parecia até que tinham medo de pronunciar o nome dele. E se por acaso eu lembrasse do Elinho, a mamãe dizia para eu deixar ele descansar em paz. E assim a nossa vida seguiu. E depois do que aconteceu com o Hélio, os meus pais não conseguiram manter o casamento
e acabaram se separando. Papai foi para um lado e a minha mãe para o outro, e nenhum dos dois ficou comigo. Eu fui morar com a minha tia Lourdinha. A mamãe alegou que o novo emprego dela era em outra cidade e que me transferir no meio do ano para outra escola não seria bom, e prometeu que no ano seguinte eu iria morar com ela. Mas essa promessa não se cumpriu. Sabe, a gente só se falava por telefone e era eu quem sempre ligava. E por ela não estar presente, a minha mãe me mandava dinheiro e perguntava o que eu queria ganhar. Ela me supria financeiramente, mas emocionalmente éramos bem distantes. E mamãe não fazia questão da minha presença. A minha tia Lourdinha, quem se tornou uma mãe para mim. Ela cuidava de mim, dava bons conselhos e me orientava sobre a vida. Mas eu tinha muitos traumas emocionais, sentia culpa, ansiedade, medo, depressão e tinha dificuldade em me relacionar e principalmente me sentia abandonada. Só que eu não comentava com ninguém. Eu tinha vergonha de expor os meus sentimentos. E por causa disso, eu comecei a comer demais, sem parar, e acabei ganhando peso. E quando meu pai apareceu para me ver e me viu daquele tamanho todo, ele achou engraçado e soltou até uma piada, meio sem noção, dizendo que antes eu era um palitinho que ele conseguia me pegar com uma mão e agora só com um guincho. E aquilo me deixou muito irritada. E quando ele percebeu que já havia falado demais, já era tarde. E por conta disso, eu não fiz mais questão de falar com ele. Comecei a ter problemas de saúde por causa do meu peso. Então marquei uma consulta com um médico. E ele só não cuidou de mim, como também me encaminhou para um psicólogo, para ajudar a lidar não só com a saúde física, mas também com as questões emocionais relacionadas ao meu peso. No começo, eu achei tudo aquilo uma grande bobagem. Como é que o meu peso podia ter a ver com as minhas emoções? E por um bom tempo eu relutei em procurar ajuda. Até que um dia o Dr. Jardel me colocou na parede. Ele disse que se eu não passasse no psicólogo, eu teria que procurar outro médico, porque ele sabia que eu precisava de muita ajuda e não iria ignorar a minha situação. E sendo assim, eu não tive o que fazer e marquei uma consulta. E na minha primeira conversa com a doutora Roberta, eu já gostei dela. Ela foi super atenciosa, querendo saber mais sobre mim, as minhas emoções e até mesmo os meus traumas. E sem pressa, ela me ouviu atentamente. E eu acabei desabafando sobre a minha maior angústia, a culpa pela morte do Hélio e todo o peso emocional que essa culpa colocava nos meus ombros, e desabei a chorar. Com jeito e carinho, a doutora Roberta me ajudou a entender melhor a mim mesma e me guiou por um processo de reflexão e autoexploração. E eu fui desvendando os fios complexos da culpa, da dor e da autocondenação, que envolvia a perda do Elinho. E ela me ajudou a reconhecer que a culpa não era minha para eu carregar e que, para começar a minha cura, eu poderia começar com o perdão a mim mesma. Mas não foi fácil enfrentar os traumas do passado, lidar com as emoções difíceis e desenvolver uma relação mais saudável com a comida e com o meu próprio corpo. Gradualmente, as sombras da culpa que me assombravam por tanto tempo começaram a perder a sua intensidade
e foram substituídas por uma compreensão mais compassiva de mim mesma, e eu já conseguia sorrir para a vida. Um dia, eu decidi que era hora de olhar nos olhos da minha mãe e falar sobre aquilo que nos afastava. A mamãe já era casada, tinha mais 2 filhos e mesmo assim ainda continuava me evitando. E como eu queria ser curada completamente, criei coragem e fui ao seu encontro. E quando a minha mãe me viu, ficou emocionada, me abraçou, me beijou, coisa que ela nunca fez. E eu, pela primeira vez, me senti amada por ela. A mamãe e eu tivemos uma longa conversa, jogamos tudo para fora o que estava dentro de nós. Abrimos as portas dos nossos corações para viver um novo tempo em nossas vidas. Minha mãe confessou que se mudou porque não conseguia encarar o que aconteceu. Ela se sentia culpada por tudo e achava que não tinha palavras para me confortar, porque sabia que tinha sido uma mãe ausente. E quando tudo aconteceu, ela não soube lidar com a situação e preferiu se afastar para não me ver todos os dias e lembrar da dor do abandono. Mas a mudança não resolveu nada. A culpa continuava a atormentá-la todos os dias e por isso ela fazia terapia. Mamãe e eu nos perdoamos e juntas prometemos superar aquela dor que parecia não ter fim. E a partir daí, passei a ter mais contato com a minha mãe e com os meus irmãos. E com muita força e determinação, eu consegui perder peso. E inspirada pela forte conexão entre o meu corpo e a minha mente, eu senti que era a minha missão compartilhar o meu conhecimento com os outros. Eu queria ajudar as pessoas a descobrir o poder da transformação do movimento e autocuidado. Por isso, mergulhei de cabeça nos estudos, pois a educação física deixou de ser apenas uma disciplina acadêmica para mim. E na minha cabeça, eu podia não só transformar a minha vida, como também inspirar outros a fazerem o mesmo. E isso me deu coragem para não desistir. Me formei ao longo das sessões de treinamento e aulas de fitness. Eu sempre encontrava maneiras de compartilhar as lições que aprendi ao longo da minha vida. Lições sobre resiliência, de autoaceitação e a importância de cuidar de si mesmo, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Me transformei em uma mulher forte e passei a ser admirada por outras pessoas. E foi no meu próprio trabalho que eu me apaixonei e me casei com um colega de profissão, o Robson. E juntos tivemos 2 filhos, o Gabriel e o Matheus. E nas 2 vezes antes de descobrir que eu estava grávida, sonhava com um Elinho. Ele sempre aparecia nos meus sonhos me entregando a mamadeira dele e dizendo que me amava muito e que ele estava bem com Jesus. Minha mãe faleceu em março de 2023, mas a gente teve bastante tempo de convivência. O meu pai é vivo, mas o nosso contato é pouco, não por mim, mas por ele mesmo. A minha tia Lourdinha, graças a Deus, está bem e os meus filhos a chamam de vovó. Sabe, eu aprendi que mesmo nas profundezas da dor, há sempre um espaço para a cura, para o crescimento e para a renovação. Basta a gente se abrir.